Olá, queridos alunos! Nós vamos iniciar hoje um novo bloco de 10 receitinhas que eu gostaria de explicar para vocês como faremos. Estas receitas elas fazem parte de um assunto que eu ainda não abordei no meu livro 3-4 Comida no Prato, mas pretendo fazê-lo brevemente. Nós vamos ter 10 receitinhas entre doces e salgados de receitas sem glúten e sem lactose. Por quê? Porque existem algumas crianças que são intolerantes a esses itens, tanto ao glúten quanto à lactose. Ao longo das 10 receitinhas, eu explicarei caso a caso para vocês, tá bem? E outra, não é porque uma criança tem intolerância ao glúten ou à lactose que ela precisa se privar das gostosuras doces e salgadas, não é? E vocês que não têm intolerância a glúten e a lactose também poderão fazê-las e comê-las, porque serão gostosuras, tá? Mas por um motivo principal, de vocês serem solidários ao amiguinho que não pode comer o glúten que é contido na farinha de trigo e a lactose contida no leite, certo? Porque aquele dia que o seu amigo for para sua casa, você vai poder oferecer a ele um pão bem gostoso, sem glúten, e um bolo muito bom, sem lactose e sem glúten, feito com muito carinho por você para o seu amigo. Vamos aprender? Olá, queridos alunos! Estamos hoje na nossa aula de número 49 e hoje nós vamos aprender uma receitinha muito fácil de croquete. E não esquecendo que será croquete sem glúten, tá? O que dá para até aqueles amiguinhos que são intolerantes a glúten e a lactose, que tem muitas receitinhas de croquete, que vão leite, esta está isenta de glúten e de lactose. Tá bem, queridos? Então, vamos à leitura dos ingredientes. 1 xícara de chá de batatas cozidas e espremidas. Quando eu digo espremidas, tanto pode ser amassada com o garfo, espremidas no espremedor de batata, à vontade de vocês. Sal, pimenta e noz moscada ralada a gosto, tá? 2 colheres de sopa de amido de milho. 5 ou 6 colheres de sopa de picadinho de carne, sem colocar os tomates. Se vocês tiverem dúvida como se faz um picadinho de carne, vocês vão olhar na receita 37 que vocês aprenderão, mas não coloquem os tomates, porque senão dá muita umidade no croquete, tá bem? E para empanar, farinha de pão sem glúten, aquele pãozinho sem glúten que a gente já aprendeu. Se sobrou um pedacinho, eu não jogo fora, eu guardo, torro, bato no liquidificador e faço uma farinha sem glúten, certo, queridos? E um ovo batido para isso tudo para empanar. Então, a maneira de fazer é muito simples, Olha, esses 3 primeiros ingredientes eu vou levar ao fogo. Eu vou fazer uma massinha com esses 3 primeiros ingredientes. Só depois é que eu vou juntar o último ingrediente. Então, aqui está a nossa
batata já cozida e já espremida. Uma xícara de chá. Esta é uma receita pequena que dá 15 croquetinhos, tá? Dá 15 croquetinhos. Vocês querendo fazer mais, vocês aumentam a receita. Aqui, sal a gosto. Sal a gosto. Não ponham muito, não coloquem muito, porque o picadinho já vai estar temperadinho com sal, com pimenta, com alho, com cebola e óleo, tá? Então aqui não precisa muito sal. Noz moscada ralada, uma raladinha de noz moscada, que vai dar um aroma e um sabor deliciosos. E depois de tudo isso, juntamos 2 colheres de sopa de amido de milho. Olha que simples. Aqui nós mexemos tudo muito bem fora do fogo, fora da panela, até fazermos uma massinha. Só que essa massinha vai precisar ser cozida. Por isso é que nós vamos levá-la ao fogo. Depois de bem misturadinho aqui, ó. Misturei bem. A própria umidade da batata já absorve o amido de milho, certo? Então, eu vou levar tudo isto para uma panela e vou mostrar para vocês que nós vamos cozinhar esta massinha até de fazer uma película no fundo da panela. Vou mostrar para vocês. E aqui na panela eu vou mexendo sempre até desgrudar do fundo, mexendo e apertando assim, ó. Ó. Daqui a pouquinho eu já mostro para vocês como é que fica a massinha, que fica tudo num bloco só, tá? Porque o amido de milho tem que cozinhar. Agora que a nossa massa já está cozida, eu vou mostrar para vocês como ela desgruda bem do fundo da panela e fica uma película no fundo da panela, certo? Tá? Ó, fica um bloco só. Este bloco eu deixo esfriar um pouco, posso desligar o fogo, deixo esfriar um pouco, abro ele um pouquinho assim, ó, abro assim, e agora, olha que bacana essa maneira de fazer croquete. Vejam que fácil. Eu venho com o picadinho. Estão lembrados o que é o picadinho? Este é da receitinha 37, sem o tomate. Lá eu digo que precisa pôr tomate. Aqui, para fazer o croquete, não. Aqui eu já separei 6 colheres de picadinho. Misturo na massa. Olha que prático, hein? Vejam só. Misturo na massa. Enquanto ela está quente, eu vou mexendo com a colher. Quando ela esfriar,
eu vou colocar a mão para que a nossa massa fique mais homogênea. Olhem que belezinha os nossos croquetinhos. Ó, vou deixá-los aqui, porque eu já fritei, para não fazer muita sujeira aqui, eu já fritei um pouquinho para vocês verem como eles ficam. E agora que já está mais frio a massa, eu posso colocar a mão e misturar bem este picadinho com a massinha de batata. Este croquete vai ficar muito leve, porque no lugar do trigo vai o amido de milho, certo? Olha que belezinha e a facilidade de fazê-lo. Agora que ficou tudo muito bem juntinho, olha que massa bonita. Ó, bem lisinha, bem fácil de trabalhar. Agora o que eu faço? Vou fazer os croquetinhos. Vou ensinar vocês uma maneira bem prática de fazê-los. Olha, faço um rocambolezinho fino. Olha que prático. Faço um rocambolezinho fino, corto em pedaços ou 2 dedinhos, ó, 2 dedinhos cada croquete, e vou enrolar os croquetinhos. Olha que fácil! Eu já tenho 15 croquetinhos prontos. Olha! E vocês vão adorar esta receita, porque ele, depois de fritinho na hora, ele fica crocante. E depois de feitos, vocês já sabem que eu vou empaná-los. O que é empaná-los? É passar pela farinha de pão, que ocupamos aquele pãozinho sem glúten que já fizemos em outras receitas, e no ovo batido. Então estão aqui, ó, a farinha de pão raladinha e um ovo batido. Então vamos passar só para vocês verem. Vejam bem, queridos, farinha, ovo, farinha outra vez, certo? Ó, aí eu posso até dar uma ajeitadinha, olha que belezinha que eles ficam. Farinha, ovo, farinha outra vez. Quando eu digo farinha, é farinha de pão. E lembrando, pão sem glúten. Ovo, farinha outra vez. E assim nós vamos fazendo todos os nossos croquetinhos. Lembrando da regrinha fritar. Nunca eu vou jogar o croquetinho no óleo quente. Eu vou colocá-lo na espumadeira e deixá-lo cair na panelinha para que ele não espirre em vocês. E lembrando que ao tirá-lo da frigideira, a gente precisa secá-lo com o quê? Um papel toalha. Certo, queridos? Gostaram da receitinha de hoje? Agora que nós já finalizamos a nossa aula, vocês vejam que nós temos aqui
4 etapas do nosso croquetinho. Ele ainda no rocambole que eu fiz, ele apenas enroladinho, ele passadinho no ovo e na farinha e ele fritinho, certo? E vai ficar uma receita muito leve que tenho certeza vocês vão gostar muito. Para finalizar a nossa aula, eu sempre trago para vocês uma curiosidade do mundo, não é? A de hoje é a seguinte: Pindorama era o nome do Brasil atribuído por algumas tribos indígenas e em Tupi-Guarani significa terra das palmeiras. Esse nome foi usado no Brasil no período anterior à chegada dos portugueses, que foi em 1500. Gostaram? Até a próxima aula!